Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Ibovespa em queda de 0,60% na casa dos 108 mil pontos. Já o dólar sobe 0,55% a R$ 4,95. Depois da euforia do começo de semana, com dados de inflação abaixo do esperado, a Bolsa segue devolvendo parte desses ganhos hoje. Os investidores estão à espera de mais informações da nova regra fiscal e repercutem dados da economia. O IBGE divulgou hoje de manhã que o setor de serviços caiu 3,1% em janeiro ante dezembro de 2022, quando alcançou o ponto mais alto da série histórica. Na comparação anual, porém, o setor avançou mais de 6%. Com o resultado, se encontra 10,3% acima do nível pré-pandemia. Em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo deve enviar hoje ao Congresso o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do próximo ano, incluindo as previsões de receitas e despesas, a meta fiscal e a estimativa para o novo salário mínimo. A apresentação da nova regra fiscal no Congresso deve ficar só para a semana que vem, quando Lula e Haddad voltam de viagem. E por falar na viagem presidencial, Lula se encontrou hoje com o presidente chinês Xi Jinping. Os dois assinaram 15 acordos que envolvem os governos dos países. Além disso, também foram assinados outros 20 acordos comerciais entre empresas e entes públicos do Brasil e da China. Em entrevista coletiva, após os compromissos oficiais, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou os esforços do governo para reindustrializar o Brasil em parceria com a China. Haddad comentou ainda sobre a possibilidade do uso de uma moeda própria nas transações entre os países dos BRICS. Vamos ouvir. A ideia de você fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de um terceiro, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação entre os BRICS, no âmbito do Mercosul, e o presidente Lula restabeleceu essa agenda, pedindo para a Fazenda, para a área econômica dos dois países, se debruçarem sobre esse tema e aprofundarem as possibilidades de um intercâmbio, como nós chamamos, em moeda local. Ou seja, você poder usar o real, poder usar o yuan, poder usar as moedas dos países em desenvolvimento como unidade de conta para trocas internacionais. Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no âmbito do Mercosul. No período recente, isso retraiu barbaramente, mas essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos esse tema e possamos promover o intercâmbio comercial com base nessa filosofia. Nos Estados Unidos, as bolsas operam em queda, devolvendo os ganhos de ontem e com investidores repercutindo dados da economia americana e o balanço do primeiro trimestre de grandes bancos. O JP Morgan teve um lucro 52% maior no período. Já o Wells Fargo saltou 32% e o Citi subiu 7%. Os três bancos foram beneficiados pelo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. As ações do JP sobem mais de 7% neste momento, as do Citi mais de 3% e o Wells Fargo operam em leve alta. O mercado americano também repercute as vendas de varejo de março, que caíram 1%, bem abaixo da expectativa. O dado aumentou a expectativa do mercado que a economia americana já pode estar entrando em recessão. Tem também a produção industrial, que subiu 0,4% acima do esperado. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 2h55 da tarde tem mais uma edição com as atualizações de hoje. Fique agora com o grande debate. Boa tarde.